Na tarde desta terça-feira, a Câmara de Piracicaba promoveu uma audiência pública para discutir 2 projetos de lei complementar enviados pela Prefeitura. O debate envolveu temas que afetam diretamente o dia a dia da população, como mobilidade urbana, lazer e desenvolvimento econômico. O primeiro projeto analisado trata da autorização para que bares e restaurantes utilizem calçadas para colocar mesas e cadeiras. Hoje, a lei em vigor permite essa prática apenas para estabelecimentos que já tinham autorização antes de 2023. Alguns vereadores e representantes da sociedade defenderam a igualdade de direitos para todos os comerciantes, enquanto outros alertaram para riscos, a mobilidade de pedestres e a acessibilidade. Esse projeto, como já disse o Raul, ele altera o plano de mobilidade. No meu entender, deve passar pelos conselhos de mobilidade, conselho da pessoa com deficiência e pelo conselho da cidade, que interfere sobremaneira no uso do espaço público, das calçadas, e acho que isso pode depois ter algum problema. Então, se serve como indicativos, vai para os conselhos, pedem parecer para que a gente possa verificar. Segundo, o plano de mobilidade antigo, em 2023, que é a lei que você acabou de citar, foi muito mal elaborado. Foi um caos. Alguns estavam na época e lembram como era. Tanto é que nós pusemos diversas emendas. Foi um plano muito ruim, muito ruim. Então, por que não pensar não em coisas pontuais e específicas, secretário? Já pensar em refazer algumas coisas para a cidade como um todo? Porque nós estamos resolvendo um problema específico. Não é um problema que está cheio de problema nesse plano. Cheio, absurdamente ruim. Acho que Pedro, Rai estavam aqui. A gente lembra da discussão das audiências públicas, Gustavo estava. Então, já faço essa consideração também. E aí, embora o papel esteja colocado algumas questões, a ação, a fiscalização está muito ruim. Porque não é isso que tem acontecido, de fato, como disse a vereadora Rai. Às vezes, você está com a calçada inteirinha tomada. Então, se ele tem autorização para usar 2/3, 1/3 da calçada, como a Letícia trouxe, uma metragem mínima, não é isso que está acontecendo. Então, a fiscalização também não está atuando. Eu moro em área de periferia, ando bastante em área de periferia, e o que a gente vê à noite, você pega, por exemplo, as ruas do Cantagalo, você não passa lá. Então, você tem mesa, cadeira, tudo ocupando aquele espaço. E ali não tem fiscalização. Então, assim, o comerciante de uma área central, uma área que fica mais aos olhos da prefeitura, ele não tem o mesmo direito que os comerciantes de uma área mais periférica. E isso acaba sendo injusto, porque quem está aqui acaba pagando muito mais imposto do que quem está lá, às vezes até usando gato. Então, a gente não vê a fiscalização indo nesses locais. A gente só vê a fiscalização indo todo dia aqui, multando, autuando o comerciante da área central. Quanto aos questionamentos, aí, as situações levantadas, eu acho que a gente tem 2 situações. Uma é a que a gente está trazendo agora, que é a legalização, que é a regularização, e outra é a fiscalização. Então, hoje, rapidamente, o trâmite dos processos desse tipo de solicitação, eles são feitos através da Secretaria do Meio Ambiente. Essa secretaria, como a Letícia mencionou, encaminha para o pelotão ambiental para ver a questão de se há empachamento, se há algum tipo de denúncia em relação à utilização irregular desse espaço, previamente à solicitação da licença. Posteriormente, vai para a Semutran analisar a questão do espaço, do tamanho das calçadas e demais assuntos pertinentes. Posteriormente, a Semutran vai para a Secretaria de Obras para Fiscalização de Serviço Público, que antigamente pertencia à Secretaria do Meio Ambiente, era a fiscalização do meio ambiente, que está na Secretaria de Obras hoje. Sendo autorizado por esses 3 órgãos, retorna para a gente emitir a licença. Outro ponto bastante comentado, bastante levantado, é a questão da regularização. A gente está trazendo, que o Flavinho mencionou, o que a gente está querendo trazer nesse momento é a equidade.
todo mundo ter. Quem já tem não vai perder e quem não tem também ter o direito de pleitear isso. Não que vá ser autorizado, mas o direito de pleitear estando em corredor comercial. O segundo projeto prevê a criação do núcleo urbano isolado, Uni15, uma nova área industrial às margens da rodovia que liga Piracicaba à Charqueada. A proposta recebeu apoio do Conselho de Meio Ambiente, mas com ressalvas, já que o local fica em área de proteção hídrica. De acordo com a Prefeitura, o espaço poderá receber até 22 empresas, gerando mais de 1.600 empregos e cerca de R$1 bilhão no produto interno bruto do município. A gente tem feito já no projeto, né? Tem temas ali que são já na fase de projeto. Quando a gente fala da importância disso para o município, né? Nós estamos falando aqui, há mais de 10 anos, quando a gente chegou aqui em janeiro, tinha 97 empresas na fila de espera. Essas 97 empresas são empresas que querem crescer ou que querem implantar as suas indústrias, né? Hoje, ou estão de aluguel, ou estão usando algum puxadinho, né, que não tem a estrutura adequada para fazer e produzir o que eles querem produzir. Então, quando a gente selecionou esse terreno, não foi uma questão de que tinham vários terrenos, a gente pensou esse, né? Então, eram as únicas alternativas que a gente tinha. Então, são 3 terrenos que vão atender a 22 empresas dessas 97. Depois que a gente divulgou a possibilidade desses distritos industriais, a gente teve mais inscrições, a gente chegou a 117 empresas se inscrevendo, né, com o interesse em participar dessa seleção. Então, nós vamos conseguir endereçar 22, né? Então ainda tem bastante fila, bastante necessidade da gente conseguir ajudar. E além disso, se a gente não faz isso, essas empresas estão indo para o entorno, né? O objetivo é nós estarmos inserindo mais esse núcleo urbano isolado na área rural de Piracicaba. É próximo ao perímetro urbano, mas trata-se de uma área que pertence ao município, com 109 mil metros quadrados, aproximadamente. Então, trata-se de uma área que é próprio municipal e que ela está ociosa. E nós queremos dar uma destinação para fins industriais. E, para que ela tenha características urbanas, nós temos que delimitar com um perímetro urbano. E, por situar-se dentro da área rural, ela passará a ser um núcleo urbano isolado, que será o 15º, né? Nós já temos 14 núcleos urbanos isolados, como Santana e Santa Olímpia, Ártemis, Ibitiruna, né? Tanquinho. Então, seria mais um núcleo urbano isolado dentro do rural. Ele situa-se perto do núcleo urbano isolado Vila Belém. Vila Belém é um núcleo que foi constituído, que fica perto da Costa Pinto, né? Indo para a Charqueada, no sentido Piracicaba-Charqueada, Vila Belém fica do lado esquerdo, e esse núcleo ele vai ficar do lado direito, e o núcleo vai ficar do lado esquerdo, bem próximo, né? Então, de um lado da pista, nós vamos ter o Vila Belém, e do outro lado, o NUI Norte 2. Né? O objetivo é que ele tenha características industriais. O CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, deu parecer favorável com algumas ponderações pela área estar em uma macrozona de proteção hídrica e ambiental. Já a Fátima Scarpari, do Conselho da Cidade, disse que a área deveria ser em outro local, devido à importância hídrica e que é preciso um estudo prévio do impacto ambiental. Eu represento aqui a vice-presidência do Conselho da Cidade. Eu sou arquiteta e urbanista. Tá? Desde que vocês apresentaram essa região, eu fui contra, por ela estar numa área de proteção rural, hídrica, de importância na captação de água e fazer a água para o município. O Corumbataí representa hoje com 80% da água que nós usamos para a nossa cidade, e eu acho que essa área tem que ser preservada, não usada como indústria. Importantíssimo a gente pensar no desenvolvimento econômico, indústria, mas eu vou corroborar aqui com os que me antecederam que tem que pensar, de fato, na infraestrutura, né? No saneamento, na água,
na habitação, na mobilidade, na preservação hídrica, porque junto com as indústrias, né, pode vir gente trabalhar na nossa cidade, precisa ter toda uma infraestrutura preparada, né, para isso, ou que se prepare para isso. E eu também quero falar aqui um pouco da relevância do que trouxe o CONDEMA. Nós recebemos, sim, todos os vereadores receberam o relatório do CONDEMA, muito bem fundamentado, com relação a esse projeto, principalmente na questão hídrica, né, que vocês colocam essa preocupação por estar próximo ao Corumbataí, uma região que não constava no mapa, né, o Ribeirão, agora foi colocado no mapa. Esse Ribeirão e o CONDEMA é um órgão, de fato, muito respeitado, inclusive pelo GAEMA, né? Nós vimos aí o que rolou na última semana, então a gente tem que, de fato, considerar o parecer do CONDEMA em todos, né, os aspectos, aí, principalmente nessa questão aí do Distrito Industrial Novo, que é o que nós estamos discutindo. Agora, tem uma questão que eu quero trazer de tramitação, especialmente para o doutor Marum. O artigo 169 do plano diretor que está em vigência, ele coloca que as propostas de leis complementares para alteração do plano diretor de desenvolvimento deverão ser submetidas à audiência pública, à aprovação do Conselho da Cidade antes da tramitação junto ao Poder Legislativo. Beleza. Parágrafo 1º. Quando o objeto da alteração do plano diretor for ampliação do perímetro urbano, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o CONDER, deverá proceder à análise e expedir parecer da propositura. Os conselhos do município deverão ser convocados para a audiência pública mencionada no caput desse artigo. Eu sei que ainda há tempo, né, porque o CONDER tem que se manifestar, mas, de fato, essa tramitação tem que ocorrer. Me posicionar muito favorável a esse projeto, mas muito mesmo, porque nós sabemos da importância da criação de emprego e renda, e eu tenho plena convicção, né, que a prefeitura ela vai cumprir o regramento, né? Não tem como fugir do regramento. E é louvável e é muito importante quando a gente tem um parecer técnico do CONDEMA que vai ajudar a gente, quando eu falo a gente, o poder público, a orientar a todos os encaminhamentos, né, que devem ser feitos. Então, quero aqui agradecer ao CONDEMA pela contribuição e também parabenizar a prefeitura por trazer esse novo distrito, porque eu sou testemunha de quantas empresas, quantas pessoas estão precisando dessas áreas. Os projetos agora seguem análise na Comissão de Legislação, Justiça e Redação e devem voltar ao plenário da Câmara para a votação. Cássia Fossalusa, de Piracicaba, para a TV Todo Dia.